Se há uma coisa que nós temos muito claro, é que os próximos 4 anos, com Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos, serão repletos de notícias, muitas vezes surpreendentes, muitas vezes chocantes. E não há dúvida também de que Donald Trump pretende utilizar esses próximos anos como uma forma de criar um legado e, principalmente, tornar-se um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, no sentido de ser reconhecido pela função histórica e pelo papel histórico que ele desempenhou ao ser o presidente que foi eleito no mandato, perdeu e depois retornou à Casa Branca com uma agenda justamente tratando de várias coisas e de vários itens que são caros ao eleitor republicano. Agora, o fato é que Donald Trump conseguiu aí uma recuperação política muito importante. Ele venceu as eleições, ganhou o voto popular, ganhou também na questão dos votos do colégio eleitoral, e isso lhe garantiu um mandato muito intenso e muito importante na sua presidência. Mas Trump é muito claro também que tem 2 anos para apresentar resultados. Nós sabemos que a cada 2 anos são realizadas eleições nos Estados Unidos, e daqui 2 anos nós teremos aquilo que é chamado de eleição de meio de mandato, em que Trump necessariamente vai passar por um momento de avaliação da sua política pública e pode perder, e isto sempre pode acontecer, para o controle tanto da Câmara de Deputados como do Senado para o Partido Democrata. E ele já teve essa experiência anteriormente, quando observou aquilo que se passou ao perder o controle e deixar de ter a maioria democrata no Congresso. Isso lhe rendeu os impeachments e toda a situação que nós observamos naquele período. Agora, uma das coisas que mais chamou a atenção na mídia esta semana foi justamente aquilo que nós observamos com relação ao Oriente Médio. A guerra devastadora que tem acontecido em Gaza é uma preocupação não somente para a região, mas global, porque nós sabemos que aquilo pode se transformar num barril de pólvora que envolva outros países da região. E obviamente que o mundo que ainda depende do petróleo ressentiria uma crise econômica aliada ao petróleo, ao aumento do preço do combustível. Enquanto o mundo não faz uma transição para energias mais limpas, ou o mundo também tampouco faz uma transição para maior utilização de veículos elétricos, o que nós notamos é que a preponderância do combustível fóssil é extremamente relevante. E Trump sabe e compreende muito bem que hoje em dia ele tem esta vantagem competitiva e comparativa em relação à China. A China, desde 1994, é um país que depende do petróleo externo para a sua sobrevivência. A China não é autossuficiente como os Estados Unidos são na questão do petróleo. E a China depende aí de relacionamentos, alguns muito complexos, muito complicados, por exemplo, com relação à Rússia e ao Irã, que são constantemente recordados na ordem internacional como vilões desta ordem internacional. Agora, o que nós notamos é que é importante enfatizar que a relação do Oriente Médio com o petróleo é fundamental também, até mesmo para a manutenção do dólar como reserva de valor global. De todos os poderes, né, de todas as coisas que nós sempre afirmamos que os Estados Unidos têm uma preponderância, seja na questão militar, na política, na econômica, a principal arma dos Estados Unidos, sem dúvida, é o dólar norte-americano, que não importa a situação, quando um país enfrenta a crise, ele necessariamente, a população, as pessoas, recorrem ao dólar como maneira de reservar e de preservar o seu poder aquisitivo. E nós sabemos, obviamente, que países, à exceção dos Estados Unidos, não produzem dólar. E eles precisam fazer isso de outras formas. E a única maneira, eu sempre afirmo isso, de você conseguir dólares é através de novos investimentos, de exportações ou de empréstimos. E é por essa razão que os Estados Unidos têm aí
nesta situação do dólar, uma preponderância global extremamente relevante. Agora, não nos esqueçamos também que qualquer alteração neste cenário, o petrodólar, afeta a necessidade do dólar como uma moeda de reserva global. Nós tivemos a crise de 2007, muita gente ficou desconfiada dos Estados Unidos, quando eles desvalorizaram a moeda em mais de 40%, e, obviamente, todo aquilo que deriva dessa instabilidade gerada pelo governo norte-americano, pelas medidas que toma, muitas vezes prejudiciais a muitos países, faz com que muita gente fique preocupada em ter somente o dólar como uma alternativa. E buscam aí outros processos, e é claro que o carro elétrico tem uma função importante nesta equação. Mas, na questão de Gaza, o resultado desta guerra foi devastador para os palestinos que ali habitam. E se nós pensarmos que seriam necessários mais de 20 anos para a remoção dos escombros, e se nós levarmos em consideração também o custo disso, obviamente que os palestinos, na situação em que se encontram atualmente, não terão capacidade de reconstruir o território que voltou basicamente à Idade da Pedra. Agora, quando Trump fala que pretende retirar os palestinos, nós vemos aí uma série de problemas associados ao direito internacional, justamente pelo princípio da autodeterminação dos povos, pelo princípio de você não ser realocado para outros lugares se você não deseja nesse processo todo, e também, muitos até dirão, que faz parte de uma estratégia de limpeza racial ou de genocídio contra os palestinos. Então, é muito preocupante quando ele fala que pretende remover os palestinos, enviá-los para outras áreas e, eventualmente, eles retornariam para uma Gaza renovada. E nós sabemos que isso não é verdade, até porque o processo de reconstrução demoraria anos e, uma vez que a pessoa mudou de território, ela não vai querer, vai ser muito difícil de ela voltar. Então, basicamente, o que Trump fez foi dar a Israel, a Netanyahu, um presente quando fala desta ideia de transformar ali Gaza num protetorado americano, alguma coisa nesse sentido, mas a gente sabe, nós entendemos muito claramente que isso seria uma doação, não é, eventual dos Estados Unidos para Israel, justamente pelo fato de que, historicamente, os Estados Unidos não têm sido uma potência colonizadora. Então, esta é a grande questão por detrás desta situação que nós observamos em Gaza. E há um aspecto fundamental que não podemos deixar de considerar. A faixa litorânea de Gaza é rica em gás natural, assim como nós vemos que Israel também tem se tornado rico através do gás natural e das reservas de gás natural que tem. O grande problema é que Israel não permite que a Palestina explore a questão do gás, porque entende que isso criaria, naquele pequeno enclave, um poder econômico extremamente elevado, e este poder econômico, eventualmente, seria utilizado contra Israel, que perderia, e aqui é um importante fator também, o controle sobre o fornecimento de energia para Gaza. Então, a exploração desses campos de gás natural, no momento em que a Europa busca alternativas, justamente pelo fato da guerra da Ucrânia, gera aí uma preocupação muito grande por parte de Israel, porque veria em Gaza três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, um concorrente na produção de gás natural e no fornecimento da Europa. Em segundo lugar, um aspecto extremamente relevante é de que uma população economicamente mais rica do que aquela que se tem em Gaza, eventualmente se tornaria cada vez mais relevante globalmente falando e também na região. E por fim, o medo de que esta população, agora com mais recursos, compre e adquira mais armas justamente para combater Israel. Então, é por esta razão que Netanyahu, quando fala da construção de uma ordem, uma nova ordem no Oriente Médio, ele pressupõe Israel cada vez mais rico do ponto de vista econômico e o fato de, ao controlar toda a Palestina, não se perderia esta possibilidade de se tornar quase que um fornecedor exclusivo das necessidades energéticas da Europa, sem
sem dar o poder para os palestinos de utilizarem isso de forma contrária aos interesses de Israel.